Oi, gente. O vídeo de hoje é sobre esse primeiro método que eu consegui me adaptar quando eu entrei na faculdade de matemática, tá bom? Eu tinha muitas dúvidas em relação ao conteúdo, eu não lembrava os conceitos muito bem, sabe? Então, eu precisava mesmo estudar bastante a matemática básica que a gente viu no ensino médio, no ensino fundamental, e anotar de forma que ficasse fácil para poder eu consultar e entender e também olhar constantemente, né? E treinar bastante os exercícios. Aí, inicialmente, eu comprei essa pastinha aqui para essas fichas. Essas fichas, se eu não me engano, é o tamanho 6 por alguma coisa. Gente, eu realmente não vou lembrar. Que eu não uso mais esse modelo de ficha. Na verdade, eu estou querendo voltar a usar, mas eu tenho muitas fichas de um outro tamanho. Então, por enquanto, eu ainda não tenho a informação para passar para vocês. Mas ela não é a menor que tem, tá? E ó, pelo tamanho da minha mão, vocês conseguem ver aqui. Depois eu vou pegar uma régua ali e vou verificar e aí eu coloco aí na tela para vocês qual é o tamanho dessa ficha em centímetros, tá? E aí, quando eu comprei esse pacote, foi para poder fazer isso que eu falei para vocês, anotar matemática básica. E eu não sabia o quanto que eu ia usar, então eu comprei essa pastinha aqui e ela cabe exatamente dentro dessa pastinha, gente. Eu vou tirar essa argola aqui, isso foi algo que eu fiz depois. Aqui, ó. Ficava muito compacto, pequeno e prático para poder levar para a faculdade e estar consultando. Depois, eu fui na papelaria comprar mais fichas, porque o primeiro pacote acabou, e eu vi uma agenda do ano anterior ao ano em que eu estava. Ela era toda roxa e ela estava sendo vendida por bem menos do que o preço original, por conta que era do ano anterior, né? E ela era em um ficharzinho, olha só o tamanho. Era essa daqui. Não era essa capa, tá, gente? Ela era roxa, de couro. Eu tirei tudo e refiz ela. Ó, isso aqui é capa de caderno que eu usei para poder colocar aqui. Aqui tá o meu nome todo e o ano e o momento que eu fiz ela, ó, agosto de 2018. Então, eu entrei na faculdade no início de 2018, em março. Eu fiquei até agosto usando essa pastinha. E também as argolas. Eu acho, se eu não me engano, eu estava usando a argola já. Eu acho que estava. Para poder me auxiliar quanto à pasta. Mas aí eu precisava de um lugar para poder comportar mais. E que ficasse prático de visualizar, sem eu perder a ordem das coisas também. E além de anotar matemática básica, eu comecei a anotar outros conteúdos. E eu queria fazer uma divisão. Então esse fichário ele ia me atender muito bem. E foi isso que aconteceu. Esse tecido aqui eu comprei, ele era mais branquinho, né? Só que agora tá manchado, tá velho, né, gente? E aí ele abre assim, ó. Tá? E fecha assim. E pra minha sorte, cabia exatamente o tamanho da ficha. Olha só, que maravilha. E eu amei, né? Aqui, nessa primeira matéria aqui, depois eu vou folhear pra vocês, construções geométricas. E a continuação dela tá aqui dentro dessa pasta. Não foi com ela que eu comecei, né? Tem algumas datas aqui, depois eu vou explicar como que era a minha organização nas fichas. Aqui, geometria básica. Geometria básica também foi um dos primeiros conteúdos que eu anotei, porque a gente precisa lembrar muito bem os conceitos básicos, axiomas de geometria plana. Então, eu precisava saber isso e eu não lembrava nada, gente. Então, eu comecei a anotar. A minha letra nessa época, ela não era exatamente assim. Eu tava me esforçando para poder deixar a letra desse jeito. Porque antes a minha letra era cursiva, só que ela era muito feia, eu não gostava. E aí eu tava tentando aprender a escrever com essa letra aqui. Que seria a letra de forma, mas ela é misturada, né? Com a cursiva.
Hoje eu vejo que não tá tão bonito, mas na época eu gostava e eu ficava satisfeita porque me ajudava bastante a estudar, gente. Era muito bom. Então, aqui tem geometria básica, ó, bastante. Também depois eu vou voltar direitinho. Pré-cálculo, não foi nada disso. Pré-cálculo também eu não comecei inicialmente com pré-cálculo, tá? Eu fiz anotações de pré-cálculo depois. As principais mesmo eram geometria básica e matemática básica. Ó. Aqui é de outro ano, mas eu acho que geometria básica está aqui. Aqui. Geometria básica não, desculpa. Matemática básica, olha só, gente. Radiciação, propriedades, função da forma, log em matemática básica, propriedades de log. Ó. Aí aqui já é uma outra coisa da faculdade mesmo. Mas inicialmente eu precisava de anotar essas partes assim de matemática básica, tá? Potenciação parte 2. E também as coisas de geometria. Aí pra eu não me perder, eu também escrevia qual aula que era, porque eu tinha um livro. A professora seguia um livro, né, de geometria básica. E aí eu acompanhava o assunto pela aula do livro, que era aula 1, aula 2, ao invés de capítulo. E aí eu anotava assim pra poder me lembrar. Eu vou usar esse aqui de exemplo para mostrar para vocês qual era a minha organização. Eu escrevi o título de canetinha, né, como vocês estão vendo, bem simples. Passava um traço aqui de cada lado e escrevia a caneta. Fazia algumas anotações, olha, alguns rabiscos aqui. Ele tem esses 3 pontinhos. Eu não lembro agora por que eu fiz eles exatamente. Acho que é porque eram os que eram mais usados. Acho que era isso que eu precisava lembrar. Atrás não tem nada, a não ser a data, ó, 20 de maio de 2018. Ou seja, eu comecei a faculdade em março de 2018, então realmente foi no iniciozinho da faculdade, no primeiro semestre. Isso aqui, deixa eu ver. Aqui. Algumas coisas estão ao contrário, algumas fichas, porque isso aqui já tá guardado há muito tempo, né? Propriedades de log, ó. Na primeira, logo na capa, eu não escrevi a data, tá bom? Em algumas, eu também escrevia qual era a matéria, no cantinho assim, embaixo da linha. Mas, no geral, eu usava a cor para identificar. E esse daqui eu acho que era para pré-cálculo, se eu não me engano, tá? E aí, atrás, a data, 3 de junho de 2018. Fazia algum color code aí, só não sei exatamente qual era. Aqui dá pra ver que o azul é como se fosse a formulinha, né, gente? Que nós temos que decorar. E aqui eu coloquei exemplos. Eu gostava muito de usar exemplos, porque isso me facilitava demais. Se eu tivesse só o conceito e não tivesse um exemplo em uma dessas fichas, ainda mais de algo que eu não dominava, não adiantava, tá, gente? Não adiantava mesmo. Aqui é física, ó. Grandeza fundamental, isso aqui é para física. Eu lembro disso. Sistema de medida. Mas eu nem estudava, eu nem tinha aula de física nessa época, eu estava estudando por conta própria, tá? Ó, 6 de março de 2018, eu estava iniciando a faculdade. Aí, como vocês podem ver, algumas, a maioria, né, tem a furação desse fichariozinho, porque eu usava ele para poder comportar essas fichas. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um pouco mais dele. Olha, gente, ele também vira. Eu gosto muito dele, tanto que até hoje eu não me desfiz. Muitas coisas eu me desfiz da faculdade. Anotações, coisas que não tinha muita organização muito bem. Mas ele eu não me desfiz. Aí, ó. Agora eu vou começar a passar para vocês. Eu vou acelerar o vídeo, que é para vocês verem como que ficaram as minhas anotações, tá bom? Essa aqui era a minha matéria preferida, tá, gente? Construções geométricas. E aí, se eu não me engano, toda essa matéria que eu fiz as fichas está em rosa.
E aqui tá cons.go. Problema 1, página 21, também tinha livro para acompanhar e era a mesma professora de geometria básica, tá? Depois eu vou fazer vídeos ensinando algumas dessas construções, porque eu acho muito legal. E algumas construções dessas são muito úteis para a gente estar fazendo, para deixar o caderno organizado na hora de fazer algum traçado de geometria, fazer o desenho de alguma figura mesmo, né? Voltando aqui. Nessa primeira página vocês podem ver que eu imprimi e colei, porque eram muito e eu não ia conseguir copiar tudo nessa ficha, gente. Porque a minha letra não ia dar. Talvez hoje em dia desse, mas na época não ia dar não, porque eu ainda tava me acostumando a essa letra, como eu falei pra vocês. Agora eu vou acelerar, tá bom? Gente, eu parei aqui para poder mostrar uma coisa para vocês. Em algumas fichas, depois eu comecei a escrever demonstrações e provas de teoremas também, tá bom? Para poder me ajudar, porque a professora cobrava muito isso na prova. E aí eu precisava treinar a minha memória para lembrar. Essa parte aqui, ó, tá toda lápis. É só o enunciado que tá caneta. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu terminei com dois blocos desse, dois pacotes desse de ficha. Claro que não ficou tudo aqui, algumas foram desperdiçadas enquanto eu fazia algumas anotações e acabava errando alguma coisa. Mas a maioria tá aqui. Não tá perfeito, tá? Mas eu não consigo me desfazer
é um apego muito grande, eu fiz com muito cuidado e me dediquei muito e me ajudou também, né? Me ajudou demais. Mesmo com alguns erros, eu posso dizer que me ajudou muito. E depois, né, eu me formei, então ficou aqui, tá bom? No próximo vídeo eu vou mostrar como que eu faço as fichas agora. Vou dar vários exemplos, né, que eu tenho das fichas maiores que eu uso atualmente e que eu usei também para poder fazer os resumos que eu levo nas minhas aulas particulares de matemática, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!